Fala pessoal, tudo bem? Tenho a satisfação de estar mais um episódio do PantaCast hoje com um conterrâneo meu aqui, João Henrique. O João Henrique hoje ele é executivo de publicidade, pai de família e cantor. Cara, grande alegria ter você hoje aqui, viu, João Henrique? Prazer meu, Panta. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui participando desse projeto inovador e eu fico muito feliz que seja um conterrâneo meu que esteja tendo essa iniciativa aí. Obrigado, é uma honra ter você aqui com a gente. O João Henrique já é um amigo de longas datas. A gente já teve algumas histórias juntos aí. Com certeza. Eu lembro que muito tempo atrás eu tinha conveniência, tinha bar, né? Tinha bar, então eu tive um barzinho no lago ali, que era o Inove Beer. Sim. Depois tive o Monjolo. Sim. Fora as festas que a gente Monjolo fazia. É famoso. E você fazia então um showzinho sempre? Fazia, sempre fiz, né? A gente sempre gostei muito de cantar, né? E principalmente na minha cidade, né? Vamos começar a conversa então, João Henrique. Como começou essa sua ascensão para música, essa intenção sua de cantar? Foi algo que veio de família, algo que você se inspirou em um amigo, sim. em televisão? Como que começou isso aí? Panta, na verdade, a minha família é toda musical. O meu pai, ele nunca foi um músico profissional, mas sempre foi um grande amante da música. Meu irmão é baterista até hoje, meu irmão é mais velho que eu. Um grande abraço pro Faber. Tudo começou quando meu pai ainda trabalhava no Banco do Brasil, né? Meu pai trabalhou quase 20 anos no Banco do Brasil. E na minha infância para adolescência, o Banco do Brasil na época era quem organizava o que é hoje a Expo Morrinhos. Logicamente, devido às proporções, era uma festa um pouco menor e tudo mais, mas quem tomava conta da parte artística, da parte administrativa eu posso estar enganado, mas a parte artística, quem contratava, quem levava, era o Banco do Brasil, e meu pai era um dos responsáveis por estar contratando, chamando, dando assistência para esses cantores no dia do evento, né? E assim, muitas vezes a minha casa aqui em Morrinhos, quando eu morava com eles, era muito frequentada por esses cantores. Meu pai sempre trazia eles para casa para fazer um churrasco, e aí nesse churrasco sempre tinha uma moda de viola, porque cantor que é cantor mesmo é famoso. A resenha conhecido ou desconhecido, ele gosta de tocar um violão, então... Na verdade, a gente chama o cantor pro churrasco exatamente. Todo mundo que é cantor sabe. O cara fala assim, vamos lá em casa, vai ter um churrasco. Aí você fala, não vou. Aí no finalzinho fala, não, leva o violão. É igual o convite do fotógrafo, né? Exatamente, vai pra tirar foto. Cara, teu aniversário, meu filho, queria que você fosse lá, mas leva a câmera. É por aí mesmo. E aí, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa da época, né? E isso fomentou o meu gosto musical, né? Eu tenho dois acontecimentos inéditos que marcaram a minha vida e que deram início a esse gosto meu em especial pelo sertanejo. O trio Parada Dura, ele veio há alguns anos, né? E o Creone, que até hoje está no trio Parada Dura, isso, sei lá, 20 anos atrás. Ele teve uma amizade muito boa com o meu pai, com o João Nunes, grande João Nunes, e eles se tornaram compadres, né? O Creone, meu pai, enfim, e a família deles se tornaram muito próximas, né? Ele na época tinha o Cleiton e a Mariana, que são filhos dele, tinham a minha idade do meu irmão, né? Então a gente cresceu ali junto. Meu pai ia para Uberlândia para ficar na casa do Creone quando ele estava de folga, e a gente ia junto, então a gente acabou criando um laço. O Creone hoje é meu padrinho de consideração, né? A gente conviveu muito tempo. E o outro fato muito importante foi, eu sempre fui muito fã de João Paulo Daniel, né? E o João Paulo Daniel teve um momento que meu pai, o Banco do Brasil, conseguiu trazer ele na Expo Morrinhos, e eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente, né? De vê-lo lá em casa, aquela coisa, e assim, esse em especial eu fiquei espantado assim quando eu vi, sabe? Eu olhei assim e falei, nossa, o João Paulo Daniel tá aqui em casa. E a gente não era nada, meu pai era bancário, enfim, gostava muito de música. Shows eram ali também na Praça do Mercado, né? Também, mas exatamente. E aí começou-se a fomentar, e o meu pai sempre foi um apaixonado pela música sertaneja. Meu pai até hoje, né, desde que mudou para aquela casa ali no centro ali, ele tem um estúdiozinho ali com mais de 1000 vinis, os vinis todos em ordem alfabética, tudo sertanejo. Então assim, tem coisa ali que se você olhar, você fica espantado, fala, nossa, vamos fazer uma visita lá. Não sabia que era. E assim, meu pai sempre foi um apaixonado por música. Ele tinha equipamentos de gravação, amplificadores e tudo mais. E teve uma época, há muitos anos atrás, que a tecnologia chegou em Morrinhos com um computador que gravava CD.
Você chegava lá em casa, Panta, falava assim, João, eu quero fazer um CD gravado, eu quero que você coloca essa música do João Paulo Daniel, essa do Rick Renner, essa do Chitãozinho e tal. E a gente conseguia fazer. E foi meu primeiro emprego. Meu pai era bancário, falou assim, ó, vou comprar a máquina aqui pra você trabalhar. A gente vendia na época esse CD gravado, fazia a capinha na datilografia ali, com o nome dos cantores. Então o seu primeiro trabalho foi ligado à música também? Foi ligado à música. Foi ligado à música gravando Mas CD. a produção, né? Produção gravação, de CD. Gravação de CD. Exatamente. Que depois evoluiu para os pendrives e hoje o Spotify, né? O nosso negócio prosperou muito pouco tempo. Assim que chegou o computador lá que gravava, logo já entrou o pendrive, aí as coisas, a gente acompanhou uma época ainda gravando pendrive, mas depois aí foi Bluetooth. Aí foi começando a ficar muito evoluído, a gente decidiu parar. Mas bem nesse momento, nesse período aí, foi o período já, nesse momento da gravação do CD que a gente gravava em casa, no estúdio, foi um momento onde o Banco do Brasil já não estava muito ligado à parte da pecuária, né? Que a gente falava de pecuária de Morrinhos. E meu pai sempre muito ligado a parte artística de Morrinhos. Isso eu admiro muito nele. Ele sempre foi muito ligado, ele sempre acompanhava os artistas da cidade na época, né? Que às vezes é por paixão. É por paixão, extremamente por paixão. Ele saía às vezes na folga dele para ver os artistas da cidade, ele tinha os favoritos, né? Enfim. Isso todos assim, de forma bem anônima. Ia no barzinho no Palmares, tinha um cantor cantando, ele gostava, ele ia lá e via. Ia no WA, antigamente tinha muito show, ele ia lá e via um show e gostava. E aí nesse período ele teve um período da vida dele onde ele ainda trabalhava no Banco do Brasil e ele meio que ajudava, né, assessorava. Não fala empresariar porque é muito forte. Quem empresaria hoje investe dinheiro e tudo mais, né? Mas eu acho que o tempo é o principal ativo também e ele investia. Sim, dedicação. A dedicação, o tempo. Então acaba que é um empresário que disponibilizava atenção. Investia, né? Atenção e acreditava, né? Eu acho que o empresário pode ter dinheiro, todo o dinheiro do mundo. Se ele não acreditar... Acho que esse é o maior investimento. Quando a gente fala que a gente investe nos nossos filhos, na nossa família... É a atenção. É a atenção, é a dedicação. Com certeza. É assim, o planejamento futuro. Pensando de uma forma mais analítica, empresariais. É isso, né? Não, pensando fora business, né? Fora dinheiro, empresariais. É acreditar. Fora alavancagem, né? Acreditar Logicamente que a alavancagem vem e dar atenção. Pelo recurso, pelo dinheiro, exatamente. Né? Lembro muito bem, Panta, que na época o Marcos Melo, que hoje trabalha no Banco do Brasil por coincidência, inclusive, o irmão dele e o Eduardo Melo, que também eles são primos, não sei se você sabe, eles são primos. Eles cantavam na noite e meu pai ficou assim entusiasmadíssimo, porque realmente os três cantam muito bem até hoje, né? Tanto o Eduardo quanto o Marcos, quanto o irmão do Marcos, que me falha a memória, eu esqueci o nome dele, Márcio. Inclusive eu estudava no Objetivo, foi onde gravou o primeiro trabalho acústico do Eduardo Melo. Sim. Foi no Objetivo, numa sala de aula. Eu lembro até hoje, a gente... o Eduardo estava predestinado a fazer sucesso e com todos os méritos. Eu era estudante nessa época no Objetivo, participei. E foi bem aí, Ponta, que criou-se esse interesse efetivamente mesmo. Porque assim, eu era um amante da música em si, eu gostava muito de ouvir. Pegava o fone, eu ia gravar os CDzinhos gravados. Aí meu pai tinha aquele fone grande, assim, que tampava o lado inteiro, assim. Eu colocava aquele fone ali, João Paulo Daniel, e ali eu comecei a escutar segunda. Eu sempre tive uma facilidade natural e um encantamento natural pela segunda voz. Sempre. A minha vida, desses quase 23 anos que eu cantei, mais da metade foi dedicada à segunda voz. É algo que eu realmente gosto muito. E aí, nesse momento que meu pai assessorava aí esse trio, eu comecei a acompanhar meu pai. Eu ia com meu pai, eu era já um jovem aí de uns 10, 11 anos. Meu pai me levava para os lugares com ele, para os shows, enfim, acompanhei muito. E aí depois mudou para Marcos e Eduardo. E aí nesse momento, aí meu pai realmente saiu da parte de admiração e atenção e acreditar e começou a realmente investir um pouquinho, sabe? Começou a gravar um CDzinho, começou a fechar as pecuárias ao redor, fazer camiseta. Até hoje eu tenho a camiseta do Marcos e Eduardo. E nesse momento eu comecei a viajar efetivamente com meu pai, ir para as pecuárias para ver, e era uma dupla assim, Panta, de muito talento, tanto o Eduardo, né, ele dispensa comentários porque até hoje ele faz muito sucesso pelo carisma que ele tem, isso é desde quando ele começou, a voz que ele tem, então foi tudo daí que começou a minha carreira musical mesmo, o gosto, né? E aí meu pai
através do meu pai, do gosto musical do meu pai, do acompanhamento do meu pai, foi de onde surgiu. Foi bem daí mesmo. Na verdade, assim, quero pegar um pouquinho do que passou também na conversa. Você me falou um pouquinho que assim, na sua primeira empresa, você gravou o CD e não demorou muito tempo, mas você soube entender. Eu acho que isso foi importante. Sim, com certeza. Porque se você não tivesse entendido que era o momento de parar aquela atividade, ou transicionar, e na verdade o mercado transicionou para uma forma que você não conseguiria acompanhar para ganhar o dinheiro. Eu acho que quando você trabalha com tecnologia, né, e isso é algo instintivo, você não precisa entender isso assim, alguém falar para você, mas quando você trabalha com algo tecnológico, igual na época era gravar um CD, logicamente a gente já sabia que isso tinha um prazo, né, que não ia ser o resto da vida, e alguém ia inventar alguma coisa diferente que a gente em algum momento ia ter que parar de fazer e correr atrás de outra coisa. Então isso eu acho bem legal, interessante. Porque às vezes tem pessoas que se apegam muito ao negócio. Sim, com certeza. E não solta o negócio. Não solta e aí às vezes o que ganharam dinheiro aqui vão perdendo, porque vai ficando negativo, Sim. até a fase de você estar negativo e ter o que pagar. E assim, eu acho que o que vale dessa experiência, dessa fase, é realmente um incentivo de tomar gosto pelo trabalho, pela responsabilidade de ganhar o seu. Eu era um menino, meu pai me dava, por exemplo, o CD era R$10, meu pai me dava 3 de cada CD, entendeu? Porque ele tinha o custo do material, do CD, do computador. Então assim, ó, você vai gravar R$10, vai dar um lucro aí de 5, você me dá 2 e 3 é seu, porque é você que faz e tudo mais. E eu era um menino, eu poderia muito bem estar jogando bola, fazendo alguma coisa, e eu fazia, graças a Deus, eu tive uma infância muito rica com relação a isso. Mas você teve também uma educação financeira, né? Tive sim. Exemplo, assim, você começou cedo, isso te serviu como uma disciplina de educação financeira? Eu tenho um ensinamento abrupto, depois se você me der a oportunidade, eu quero falar com meu pai. Agora. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil, e lá do lado tem uma lanchonete de salgado muito famosa, que é o Bequim. Até hoje ela é muito famosa. E aí meu pai tinha conta no Bequim, que ele saía lá no intervalo para lanchar, e aí eu saía do senador, estudava no senador, saía para lanchar com ele, aquele negócio, né, de pai e filho e tal. E aí, um certo momento da minha adolescência ali, eu fiquei meio custoso, rebelde, aquela idade que o menino faz muita arte, e comecei a ir lá começar o gato escondido. Falei, põe na conta do meu pai, põe na conta do meu pai. E meu pai acostumado a pagar ali seus 80, 90 reais na época, que eu nem sei qual que era a moeda na época, mas equivalente a isso. Aí um dia meu pai chegou lá pra pagar, quanto que deu? 300 reais. Meu pai, não, tem errado, eu não comi isso tudo não. Aí eu falei, não, seu menino vem cá todo dia, come uns 3, 4 salgados. E toma suco e não sei o que. Vem com os amiguinhos também. Nesse dia meu pai, beleza, chegou em casa, tranquilo, falei, tá bom gente, tá bom. Deixa eu te falar um negócio. Essa notinha aqui, ó, é sua? Rapaz, eu não consegui nem conversar, gaguejando. Não vou brigar com você não vou te bater, não vou fazer nada. Só que aqui, ó, tá em aberto, ó. Isso que você vai pagar. Dá seus pulos aí. Não tem como você gravar CD, mas já tinha passado a época, você vai arrumar um jeito. Júnior, eu trabalhei... E pagar o que já comeu, rapaz, é difícil. Olha pra você ver como são os ensinamentos da vida. E eu falei, como é que eu vou fazer isso? E eu tenho hoje, inclusive ele não mora mais aqui em Morrinhos, o Neto, filho do Bartolomeu, Antônio Neto. E a gente andava muito junto, sempre, a vida inteira nós andamos muito juntos. E o Neto sempre foi, o pai dele mexia com transporte de gado e tinha muito contato na cidade e tal. E aí falei, Neto, tô lascado, contraí uma dívida ali, meu pai não quis pagar, vai me pôr pra trabalhar. Aí ele, não João, e eu vou começar, meu pai arrumou um serviço pra mim também, pra me começar a trabalhar de tarde, porque a gente estudava de manhã, ele na cerealista, carregar arroz e sacar arroz pro povo. O povo vai lá e compra sem saco e põe no caminhão. Ele falou, mas paga bem, Neto? Vai, depende do que nós vender e carregar, né? Rapaz, e nós começamos, nós trabalhamos lá 1 mês e meio, 45 dias, ensacava arroz e carregava, batidão, que trem, com aquelas agulhonas grandona passando, que trem. E aí eu sei que depois desses 45 dias... Era na máquina de arroz. Isso, e aí eu fui e... No momento eu comecei a ir todos os dias, é que a roupa chegava em casa laranja, camisa, farelo, trem. Minha mãe falou assim, olha, deixa eu te falar outra coisa também. A roupa não agora sou obrigado a lavar essa roupa só a terra, não. Você vai fazer o seguinte, você vai escolher uma roupa mais velha que você tem, a botina, você vai deixar lá, você vai trabalhar com ela os 45 dias. Acabou, você traz pra cá que eu lavo. Passou esses 45 dias, Júnior, panta, né? Eu
cheguei em casa com essa roupa, minha mãe falou assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar outra roupa, que essa roupa aqui não tem salvação mais não. Fim da história, conclusão, Júnior. Eu consegui pagar a notinha, me sobrou um dinheiro. Sabe o que eu fiz? Na época, o celular mais top da época, como se fosse hoje um iPhone, algo nesse sentido, era eu não esqueço, Motorola StarTAC. Era um que tinha um pininho assim que você colocava na cintura e ia ficar piscando, com a luzinha. Aí o povo ligava, não tinha ninguém tinha celular pra ligar pra você, só ficava. Aí você abria ele aqui assim, ó, colocava assim. Oi? E foi bem na época que tinha as festas no Jockey Club, na Praça do Mercado. Rapaz, quando eu peguei esse celular, eu falei assim, eu vou lá pra praça. Cheguei na Praça do Mercado, camisetinha pra dentro, pá, e o celular como se fosse um revólver, como se fosse um canivete aqui assim, ó, pá, do lado, e o povo, e esse celular aí, não sei o que. Eu falei, não, eu tô trabalhando agora, não sei o que. E assim, o ensinamento é esse, o orgulho, né? Tipo a assim, satisfação de poder comprar alguma coisa com o seu trabalho. Com o seu trabalho, isso aí. Isso foi um ensinamento que o meu pai não teve que falar uma palavra pra mim, assim. E a partir daí, teórico, eu acho né? que você já começou uma experiência todo dia, né? E eu acho que foi daí que parte aquela famosa frase que a gente aprende com os nossos erros, né? Foi daí que eu vi que eu estava errado, que não tinha como eu fugir, eu tinha que trabalhar para pagar. Dali eu já paguei, já comecei a tomar gosto por realmente trabalhar. E na verdade né? você começou da parte mais difícil, né? Começou negativo. Sim. Já começou negativo. pagando aquilo que você tinha gasto. E era algo muito novo para mim, né, João? Meu pai, ele foi assim, muito, como você diz, muito bom, porque... Mas assim, a gente vê, João Henrique, a gente fica até feliz por essa educação. Por quê? Porque primeiramente a gente vê o resultado que você se tornou. Segundo, a gente vê o resultado que o Neto se transformou sim, também. sim. O Neto hoje não está no nosso estado, está tendo um estado vizinho, sim. mas está abrindo terra lá tá prosperando. Na agricultura. Tá então, prosperando. assim, está jogando semente no chão e acreditando no amanhã. Prosperando. Então a gente vê isso, é a evolução de pessoas que se tornaram. Você teve um referencial que era uma geração anterior. A gente vê que seu referencial foi, às vezes, João Paulo Daniel na música, seu próprio pai, que é um referencial para você. Eu acho que é importante isso, todo pai. Cara, se seu filho não tiver o pai como referencial, é porque a gente está errando em algum lugar, cara. Sim. Meu pai é um ser humano, né? Assim como eu, todos têm seus defeitos e as suas qualidades, mas eu fui e sou o maior fã que ele tem, pela honestidade que ele tem, pelo carinho que ele tem com os filhos, e o principal ensinamento que ele me passou é honestidade e ser devoto aos filhos. E seu João, quero te parabenizar, seu João, porque esse é meu propósito hoje. Meu propósito é fazer com que meus filhos tenham eu como referencial. É verdade. Então, eu quero parabenizar o senhor, porque hoje a gente pode ouvir isso de um filho que comprova isso que o senhor acertou na... E assim, Júnior, eu nunca fui santo. Meu pai e minha mãe sabem, assim, eu dei muito trabalho para eles. E eu, nesses 40 anos, eu fiz 40 anos esse ano. Nesses 40 anos eu não me lembro do meu pai me deixar na mão em momento algum. Eu fiz muita coisa que muitos pais poderiam largar, sabe? Acidente de carro por imprudência, largar uma faculdade, que é o sonho de todo pai. Eu acho que eu como pai, você como pai, você tem o sonho de ver seu filho na faculdade. Correto. Sabe, eu entrei na faculdade, estudei, passei por todo o processo preparatório. Quando entrei na faculdade, falei, quero cantar. Meu pai falou assim, você quer cantar? Quero. Então, tô com você. E isso é tão importante, João Henrique, que a gente, falando também numa parte espiritual, que a gente sabe que a forma que a gente se relaciona com o Pai Nosso terreno vai influenciar na forma que a gente se relaciona com Deus. Com certeza. Independentemente de religião, a gente acredita, eu tenho um pai que é Deus Pai. Sim. Então, a forma que eu vejo meu pai aqui na Terra influencia como eu me relaciono com meu pai. E você tem essa experiência de ter um pai que supre, um pai que acompanha, um pai que nunca largou, um pai que nunca abandonou. E essa é a verdadeira essência de Deus, né? Assim, se a gente levar pro reino... Eu concordo com você, eu acho que pai, mais do que uma pessoa, ele é um porto seguro. Isso, então... Ele é um lugar onde você consegue ter tranquilidade, ter segurança e se sentir seguro. Meu pai, durante toda a minha vida, meu pai e minha mãe, né? Meu pai, minha mãe e meu irmão. Meu irmão é bem mais velho que eu, meu irmão tem 6 anos mais velho que eu. E assim, foi uma grande influência na minha vida, não musicalmente, porque ele é rock, né? Ele toca pop rock, mas como caráter. Meu pai, eu espelhei muito no meu irmão como princípios. Meu irmão é uma evolução do meu pai,
Ele tem os mesmos princípios que meu pai ensinou para mim. Que eu acho que também é evolução nossa. E a gente vai que mexe com evoluindo. agricultura, faz o quê? Melhoramento genético. É ter filhos melhores que pais. Eu acho que tudo na vida é referência, Júnior. Eu acho que se você tem boas referências, você não precisa ser igual àquela referência. Você tem que tentar tirar tudo que é bom daquela referência e criar o seu caráter, a sua personalidade, o seu estilo. Meu irmão, ele veio, né, de um ensinamento que eu tive também. A gente deixar sua marca na história também, né? Não só evoluir e fazer com que venha uma marca, a gente replicar o que foi o nosso... Com certeza. A gente fala muito modelar, né? Com certeza. A gente modelando outra pessoa. Então você modela seu pai. Então a gente não pode somente modelar, a gente também tem que modelar, com certeza, criar também a nossa identidade naquela modelagem, sim, que é para ser modelador de outras fases, outros ciclos. Eu acredito muito no papel de modelador, de formador de caráter que um pai tem. Modelador. E isso eu falo pai físico, pai espiritual, mas falando agora da parte física, eu acredito muito no papel que o irmão mais velho tem na formação do irmão, no papel que a mãe e que o pai tem na formação da pessoa. Por mais que a pessoa já tenha uma índole que já vem de berço, que ele nasce com ela, ele consegue ser moldado pelos valores da família. E isso influencia em como a nossa sociedade está hoje. Eu acho que o pai que consegue inserir, independente do método, os valores certos para aquela pessoa, essa pessoa, na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes essa pessoa ela vai ser uma pessoa direita, ela vai conseguir criar uma família, dar prosseguimento à prole, né, da família. Eu acho que é bem por aí. E você teve um referencial. Sim. E o que você faria hoje? Uma análise. Sim. Uma análise hoje da geração de hoje, que a gente vê que os referenciais são totalmente os referenciais que a gente tinha lá atrás. Sim. Então, assim, mudou-se o estilo musical, mudou muito a educação, sim. Mudou um pouco os valores. Sim. A gente vê que os nossos valores, a gente como conservador, vem mudando sempre esses valores, tem uma agenda querendo combater esses valores conservadores. Sim. E os referenciais estão mudando. O que você acha que a geração de agora para frente, a geração dos nossos filhos? Eu me preocupo muito com o futuro dos nossos filhos de uma forma macro, né? Como o mundo vem caminhando, como as guerras, como essas pandemias, uma pandemia que veio aí. Surpresa, né? Não existe um pai de família que ficou preocupado, né? O meu filho mais velho, Benício... Só bate aqui assim, só os gás. Aqui só foi. Aqui aí, o trem no ar livre, o trem... Ainda bem que não tem cabelo, porque bate aqui o cabelo já fica arrumadinho. Ó. Bate, nós vem. Júnior, eu tenho um filho de 3 anos, chama Benício. Um beijo pra ele, pro Davi, pra minha esposa. Ele nasceu no momento mais agudo da pandemia. Ele nasceu no dia 3 de agosto. E me lembro bem que no hospital o médico falou, olha... Ele vai nascer no dia 3, preciso que vocês estejam aqui no dia 2 às 6 horas da manhã, no dia 3 às 6 horas da manhã, para desinfectar. E após o nascimento dele, vocês vão ter que ficar pelo menos 2 dias, porque a pandemia está muito aguda, ele vai estar com o organismo ainda em formação. Então, e lá no hospital eu pensava, caramba, olha, o que vai ser da nossa vida? Meu menino nasceu no meio da pandemia, não pode sair para rua, não pode fazer nada, e não tinha ainda a luz no fim do túnel que ia acabar. Tava todo mundo morrendo e eu falei, gente, agora... E naquela fase que... crítica, aguda, né? Aguda. A gente foi pro hospital, Júnior. Eu lembro direito. Eu fui no hospital na caminhonete. Eu não vi um carro na rua, um ônibus, uma pessoa. Era 6 horas da manhã. A gente não via ninguém na rua. Eu falei, gente, o mundo vai acabar. Vai acabar. E graças a Deus a gente conseguiu. E assim... Fica pra mim. Até meio que profético isso aí. A hora que o mundo tava acabando, existia uma esperança nascendo, que era o filho, né? Sim. Então, assim, no meio, quando você não vê nada na cidade, tudo fechado, mas você tava indo para um lugar que tava nascendo esperança, tava nascendo uma motivação sua, tava nascendo um novo jeito de você ver o mundo. Com certeza. A minha semente, uma nova paixão. Exatamente. Um planejamento, um negócio futuro, uma geração para frente. Cara. E assim, até respondendo a sua pergunta, até sair um pouco da pergunta, mas a minha preocupação sempre foi como que seria o mundo para os filhos. Porque a gente sabe que a evolução ela vem com o tempo. Então assim, o que era normal pro meu pai, na época que ele era adulto,
para ele hoje muitas coisas que é normal para mim, para ele não era. Então muitas coisas que hoje é normal para os jovens, Para você, pra pra mim, gente. não é que não seja certo ou que seja errado, não é normal, não fazia parte da minha vivência. Isso é normal, isso eu aprendi a entender, sabe? Assim, muita coisa, essa discussão que hoje tem de gênero, enfim, isso eu não tenho como eu discutir a respeito disso, porque não faz parte da minha vivência, da minha época. Essa é a época deles. É o momento deles discutirem isso, de desenvolver esse assunto. Eu sou uma pessoa que estou em outra, como se diz, estou em outra bolha. A minha bolha hoje é criar os meus filhos para eles conseguirem se virarem quando eu não estiver mais aqui. Aí o que vai ser tratado, qual que é a polêmica da geração, o que está sendo discutido hoje. Eu quero preparar o meu filho para ele estar apto a debater isso com outras pessoas. A gente sabe que o importante eles vão saber se defender se a gente passar o que a gente acredita também, né? Então, a partir do momento que a gente passa o que acredita, meus filhos são prova viva disso. Aqui em casa, menino usa azul e mulher cor-de-rosa. Sim. Então, assim, foi assim que eu aprendi e é assim que é replicado aqui em casa. Sim. Aqui em casa, o menino usa azul, mulher cor-de-rosa e assim vai indo. E eu acho que isso é meu papel também fundamental, passar para ele, por quê? Porque ele vai ter filhos também. E a hora que ele tiver filhos, a gente quer que venha um ciclo natural. Sim. Que é o quê? A gente ter um casamento, Com certeza. eles terem filhos naturais, Sim. que é importante. Às vezes a gente sabe que muita gente não é nem porque eles não querem, é por condição mesmo. Às Sim. vezes não consegue gerar e tudo mais. Mas não quero entrar nessa seara por aqui. Sim, assim, Júnior, o mundo ele é cheio de diversidade. A gente tem que aprender a respeitar. Da mesma forma que eles têm que entender que a gente tem a nossa opinião, a nossa vivência, que talvez seja diferente da deles. Então eu acho que assim, entendo, respeito quem tem um modo de ver as coisas, de pensar diferente do meu, mas eu não posso abrir mão da minha opinião. Tem um provérbio, cara, que eu acho que é muito feliz se a gente levar, que é: homens fortes fazem tempos fáceis. Vi ontem isso. Tempos fáceis fazem... Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Homens fracos fazem tempos difíceis. Tempos difíceis e fazem aí, homens fortes. tempos difíceis fazem homens fortes novamente. Eu vi isso ontem. Então, cara, isso aí, eu acho que a gente... Aqui em casa eu tenho uma meta, que é trazer tempos difíceis pro meu filho. Com certeza. Inclusive, nesse ano a gente estava programando uma festinha de aniversário. Cara, não vai ter. E você vai escolher duas opções, essa aqui. Por quê? Porque as coisas estão muito fáceis hoje. Sim, sim. Não consegui, faço biquinho. Pô, que faz biquinho? Acho que não tem essa opção, cara. Então acho que a nossa responsabilidade é fazer homens fortes, mesmo em tempos fáceis. Sim. Porque eu acredito também que Isso é o grande desafio. e assim, a nossa missão é o quê? Proporcionar um tempo melhor para ele Sim, com do que a certeza. gente teve. Só Com que certeza. ele vai ter os desafios diários. Com certeza. Assim como a gente tem desafios Com diários. certeza. Eu fui agraciado que lá atrás meu pai me deixou um começo também. Sim. Então meu pai me deixou um começo, mas não me... A forma que ele me deixou também não me isentou de ter dificuldades na Com vida. certeza. Passo dificuldades até hoje, mas estou vencendo. Aproveitando aí, tem uma passagem que fala que no mundo tereis aflição. Então, independente da sua classe social, de como você foi criado, em qual berço você foi criado, vai ter momentos na sua vida que você vai ter que fazer escolhas e vai Mas ter tem que bom arcar, ânimo, né? exatamente, e vai ter que arcar com as consequências dessas escolhas. Muitas das vezes você vai sofrer, vai ter aflição, mas cara, você tem que seguir em frente. E voltando aí, só para finalizar a sua pergunta, eu acho que o valores, ele é universal. Eu acho que honestidade, amor à família, respeito ao ser humano, independente de qual geração, daqui 30, 40 anos, isso é que eu quero passar pro meu filho, que ele seja uma pessoa ligada à família, que seja respeitador, independente da posição do outro, ele tem que respeitar, assim como para mim, que sou velho, é muito mais difícil entrar nisso. Eu acho que o ser humano, ele é ser humano justamente porque ele tem capacidade de evoluir. Então, assim, que o meu filho tenha noções para a vida dele de honestidade, de trabalho, que eu acho que ele tem que conquistar as coisas através do esforço dele, né? Até porque que Deus possa me honrar, mas que eu não vou conseguir entregar para ele tudo que meu pai me entregou.
né? Meu pai nunca me faltou nada, mas meu pai nunca me deu nada. Sabe? Falou assim, ó, vou te dar esse carro aqui. Conquistado. É tudo conquistado. Conquistado. Apesar de nunca ter deu falado suporte, nada. te deu suporte pra conquista. Ter tudo na vida é uma coisa. Não faltar nada é outra coisa, totalmente diferente. Então, assim, nunca me faltou nada. Mas eu nunca tive nada de, nossa, vou pra praia. Nunca Isso é tão importante que, às vezes, assim, teve uma época que eu até me parei, sabe? E conversando com Deus, falei, cara, eu já conheço o Deus da provisão. Mas agora, nessa fase da minha vida, eu quero conhecer o Deus da abundância. Sim. Então existe o que você falou, é o ter tudo e não faltar nada. Exatamente. Então assim, é o acreditar, é o conhecer Deus da provisão, conhecer o Pai da provisão e conhecer então o Pai da abundância. Então são realidades diferentes, né? E assim, hoje o grande mal, né, da sociedade, eu vejo isso com olhos de quem está vivendo esse período, a questão da aflição. Hoje, não sei se você já procurou saber, o Brasil hoje é o país onde o maior índice de ansiedade no mundo é no Brasil. E eu vi uma coisa, inclusive as redes sociais, é uma latrina, né? Tem muita coisa que não presta que acontece, mas tem coisas boas. Pessoas inteligentes falam coisas que você pode trazer para a vida. E uma delas, eu vi um podcast esses dias, se eu não me engano, até um podcast famoso no Brasil. Um rapaz falou, olha, a gente vive a vida inteira postergando a felicidade. A gente fala assim, nossa, eu vou ser feliz quando eu comprar essa casa, eu vou ser feliz quando eu arrumar esse serviço, eu vou ser feliz quando eu casar e ter um filho. E você esquece que você, durante todo esse processo de espera, você está vivendo. E sua vida é só uma. Então, assim, por que você vai ser feliz quando você construir uma casa? Seja feliz morando nessa casa alugada, sabe? Então, assim... É a gratidão, né? O agradecer todos os dias. Você perde muito tempo da sua vida, e isso é um aprendizado contínuo para mim. Eu me pego várias vezes assim, nossa... Criando expectativa no futuro. Eu trabalho muito e perco um tempo precioso de estar perto dos meus filhos. Sei que é muito importante não faltar nada para eles. Certo. Não dar tudo, mas não faltar nada para eles. Então é por isso que eu trabalho tanto hoje. Mas é um aprendizado contínuo que eu trago no meu dia a dia de ser feliz agora, sabe? Muitas das vezes... aproveitar o agora, né? Porque assim, eu falo assim, nossa, eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar uma casa boa para ter condição de criar meus 2 filhos e tudo mais. Eu vou ser feliz quando eu for promovido, sabe? Então assim, no Brasil principalmente... A gente vê isso muito assim, alguns amigos da sociedade. gente também falam assim, cara, quando eu tiver condição eu vou casar. Cara, assim, casa que vai ter condição. E assim... O princípio fundamental do que eu tô te falando é o exercício. Isso é um exercício diário. É você tentar ser feliz com o que você é, com o que você tem, e não deixar de correr atrás do que você quer. E pegando essa ideia, né, cara? Será que a gente é feliz com o que a gente é hoje? O Bispo JB fala que se você fosse criança e enxergasse o seu hoje, você sentiria orgulho de você? Sim. Você gostaria de se transformar no que você é hoje? Então, se você hoje, o João Henrique, criança, sentiria orgulho do João Henrique que se transformou hoje? Cara, isso é uma análise. É uma análise muito, muito profunda, né, cara? É uma análise, cara. Mas assim, é o exercício que eu pratico todos os dias com a minha esposa. Minha esposa, a Ingrid, ela me ajuda muito com relação a isso. De tentar achar felicidade no que eu faço hoje. E não postergar. Falar, nossa, eu vou ser feliz quando eu arrumar isso. Porque... existe a possibilidade de eu não conseguir. O ser humano, ele não consegue alcançar todos os objetivos que ele traça na vida. Você não tem só um objetivo na sua vida, só um. Você tem vários. Então assim, se você se frustrar por perder 1 ou 2 objetivos, você vai ficar a vida inteira. Nossa, eu não sou feliz porque eu não consegui aquilo. Então, tem várias coisas na minha vida que eu não consegui. Então, aprender com eles e ser feliz com o que eu tenho hoje. Eu acho que esse é o meu principal ensinamento pro meu filho. Encerrando a sua pergunta, do que eu espero das gerações futuras. Espero que meu filho honre a família que ele tem e que ele vai ter, que ele seja uma pessoa idônea, que ele trabalhe, que ele entenda o valor do trabalho e que ele seja feliz com o que ele tem. Não sofra o que eu sofri muitos anos, que é ter ansiedade por algo que eu não tenho, que eu vou ter. É ser feliz com o que eu tenho hoje. E isso eu tento passar. A gente tenta construir um clima familiar. Eu tenho 2 filhos e com a minha esposa, então a gente tenta ter um universo nosso pra gente
curtir os nossos momentos, fazer nossas brincadeiras. Ontem foi aniversário do meu filho, inclusive, Benício, de 3 anos. A gente... Parabéns, Benício. Parabéns, filho, te amo. A gente fez, até muito parecido com o que você falou, a gente fez uma comemoração. Eu, ele, meu outro filho, minha esposa, meu pai e minha mãe. Alá Messi, né? Alá Messi. Nós. Vamos fazer alguma coisinha pro meu irmão que mora em Goiânia, que vem fim de semana. Por uma questão de logística, não conseguimos incluí-lo. Mas eu acho que assim, uma festa não necessariamente não precisa trazer para ele a necessidade, o bem-estar. Que memórias, né? Eu acho que a gente vai ter junto só nós, entendeu? Então acho que assim, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso que eu quero, que eu espero das gerações futuras, encerrando essa pergunta que você fez, porque é muito abrangente. Né? E assim, eu sei que você tem planos futuros aí, né? Sim. E eu queria que, antes da gente for para os planos futuros, você me falasse qual que foi a importância de uma fase da vida que eu acho que todo homem deve passar. Eu acho que o que separa um homem de um menino às vezes é a família, né? Sim. Então, um homem sem família é só um menino. E você constituiu uma família, constituiu Sim. tudo, e eu queria saber assim, o que isso mudou na sua vida? Eu acho, Panta, que a relação que o homem do sexo masculino tem com a família que ele cria, não que ele foi criado, a relação que eu tenho com meu pai e com a minha mãe é um amor fraternal, amor de filho, né? Mas quando você é homem e consegue gerar uma família, eu acredito muito que tem a mão de Deus nisso, sabe? Porque assim, vou te contar, assim, você me conhece já há algum tempo, a vida inteira fui músico, fui cantor, da noite. Solteiro, né? Como se diz. A gente acaba aproveitando ali, tudo no momento da juventude ali e tudo mais. Então, Joãozinho assim, das menininhas. Passei ali, pra você ter uma ideia, Júnior, eu namorei uma vez quando eu tinha 20 anos. Namorei 2 anos. E fui namorar de novo, Júnior, eu tinha 32 anos. Vida difícil, né? 32. Namorei 2 anos, namorei 1 ano e meio, casei. E tô há 6 anos, vai fazer 6 anos agora, ano que vem, junto. Então assim, e tudo foi propósito de Deus na minha vida. Sabe, eu conheci a minha esposa no meu trabalho, trabalhava comigo na mesma empresa que eu. A gente estava na reunião, ela é muito gênio, muito forte, muito enérgica, muito independente, muito inteligente. A gente estava na reunião assim, aí a nossa superior tava dando a famosa bronca, né? E ela, não senhor, que não sei o que. Eu olhei pra aquela mulher e falei assim, quem que é essa mulher que tá gritando de jeito? E falei, rapaz, eu vou conhecer. Enfim, me chamou a atenção. Alongando a conversa, né? Encurtando a conversa, na verdade. Estamos juntos. Dessa união veio o Benício. E algo assim, nós namoramos, namorar mesmo, de eu pegar na casa dela e a gente sair pra rua, namoramos 6 meses. Depois de 6 meses ela tava morando comigo. Você vai morar comigo. Já começamos a morar junto. Tinha tudo pra dar errado, né? Porque não conhecia a família dela, parte mora no Rio de Janeiro, parte mora em Brasília, ela não é de Goiás. Então assim, tinha tudo pra dar certo. Mas o que não é possível com Deus? Então assim, contei brevemente o episódio da doença que eu descobri que eu tinha. E foi quando ela estava grávida de 7 meses. Foi o momento mais agudo desse ponto que eu falei pra você, da questão de aflição, de ansiedade, que eu comecei a procurar um sentido. Aflorou isso muito na pandemia também, eu comecei a procurar um sentido pra minha vida, porque quando eu cheguei no médico, o médico falou assim, olha, você tem uma doença que não tem cura, não tem tratamento, tem uma equipe dos Estados Unidos hoje estudando ela, mas não tem um remédio que vai controlar a doença, igual tem várias doenças hoje que tem remédio, autoimune, autoimune, né? É uma doença no fígado, degenerativa. E aí, eu com meus 36 anos, na época, tocando muito em Goiânia, trabalhando muito em Goiânia, namorando, minha esposa grávida de 7 meses. O médico falou, essa doença sua não tem cura, você vai ter que fazer isso, e a gente vai ter que acompanhar o resto da vida. Eu falei, tá, e o que eu vou fazer da vida agora? Como se diz, vou morrer, vou deixar meu filho, com a minha esposa com um filho pequeno, na pandemia e tudo, sabe? Aí começou. Sessão de psicólogo, sessão de terapia e tudo mais. Foi aonde eu comecei a desenvolver essa parte de ser feliz hoje, de viver hoje. Então assim, tudo é propósito de Deus. Eu acho que se eu não tivesse, naquele momento que eu descobri a doença, se eu não tivesse a Ingrid, que é minha esposa,
e ela não tivesse grávida do meu filho, muito provavelmente eu não estaria aqui hoje conversando com você. E a gente fala assim, é muito fácil suicidar, é muito fácil desistir, mas não, cara, tem várias situações que a pessoa não sabe e fica julgando, fala, o cara suicidou por quê? Tinha tudo, tinha família, mas não é isso, cara. Às vezes a pessoa tá com uma doença igual eu tive, e não tem muito assim uma perspectiva, sabe? Não vou curar. Então, assim, eu acho que a família nesse ponto, respondendo a sua pergunta, foi muito importante pra mim. E isso é Deus, cara. Não tem outra explicação. Deus colocou a Ingrid na minha vida pra falar assim, você vai passar por provação na sua vida com relação à sua saúde, mas você vai ter a sua esposa e vai ter um filho que vai te dar outro sentido na vida. E aí eu vou te dar uma coisa que você compartilha comigo. Você é pai. Eu tenho certeza que quando seu filho nasceu, você nasceu junto com ele. Totalmente, né? Assim, é uma nova vida. E a gente tem uma máxima, né? Que desistir não é opção. E assim, aí você, quando seu filho nasce, pode ser que você pense diferente, mas a percepção que eu tenho da minha vida, quando a gente começa a ficar mais velho, a gente começa a buscar justificativo para as coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue entender. Então, assim, hoje eu entendo perfeitamente que Deus colocou a Ingrid na minha vida para ela me dar os filhos que eu tenho, para me ter um novo sentido na vida, um novo gás para lutar contra essa doença, contra outras dificuldades, outras escassez da vida, bancar os erros que eu cometi na vida, porque eu fui uma pessoa que errou muito na vida, aprendi muito com eles, e hoje em dia eu vivo uma vida grata, eu vivo a vida grata, vivo a vida modesta, conheço muita gente, graças a Deus. Eu sou uma pessoa que gosto de conhecer, tenho muita empatia em conhecer novas pessoas e sou muito feliz por isso. Eu acho que, respondendo sua pergunta, a família para mim veio na minha vida como um propósito de Deus. Deus me mandou um anjo, que é a minha esposa, e falou assim, essa pessoa vai cuidar de você, vai te dar um filho, 2 filhos, né? E esses filhos vão te curar. E eu tô curado, cara. Assim, eu tenho a doença, mas ela não me atrapalha a trabalhar. Eu não penso nela, porque o difícil é quando você se vitimiza. Você fala assim, não, eu não vou tocar mais na noite porque eu tenho essa doença. Não, eu não vou sair pra rua porque eu não bebo mais cerveja. Tem 3 anos que eu não bebo. Você me conhecia, como se diz, eu conversava com a latinha na mão. Eu era o João Latinha, né? Enfim. Então hoje já tem um tempo que eu não bebo. O jiu-jitsu veio acrescentar, porque eu tive que reeducar a minha vida com relação à prática esportiva, com relação à alimentação, e o jiu-jitsu veio... Essa área de esporte, ela mexe muito com os princípios e valores também, né? Mexe. Eu tenho um amigo que é um Minotouro. Sim. Então, assim, lutador também. E a gente conversando, a gente passou um final de semana junto, e ele falando, cara, e tem um projeto bem bacana que ele traz o esporte como o esporte aporta para alguns princípios na vida. Com certeza. Obediência, disciplina. Como que você vê hoje como atleta, você vê a importância do esporte nos princípios e valores da sociedade? Olha, a vida inteira eu sempre pratiquei futebol, joguei esses torneios que são bem conhecidos em Morrinhos, Morriense, enfim, esses torneios de futebol, de campo, de salão. Sempre fui muito ativo no esporte, no futebol em si, né? Futebol é o esporte nacional, né? Indiscutivelmente é o esporte que tem maior aceitação no Brasil. É algo que eu admiro, todo brasileiro gosta de futebol, né? Independente se gosta de outros esportes, mas a arte marcial, né? Em específico o jiu-jitsu, que inclusive Minotouro é um black belt, né? Faixa preta, meu ídolo também, igual o irmão dele. O jiu-jitsu, a arte marcial em si, ela te traz uma disciplina, uma autoconfiança e junto com isso, automaticamente, sem você perceber, isso te traz um condicionamento físico, uma preparação física. Isso é o mínimo que o esporte faz por você, que a arte marcial faz por você, o condicionamento físico e o preparo físico. O principal está aqui, ó. É a autoconfiança, é a disciplina e principalmente o respeito. A gente pensa, muitas pessoas pensam, esse rapaz é faixa preta, faz jiu-jitsu, ele é ignorante, ele é, como se diz, ele é bad boy. Muito pelo contrário, a pessoa que tem esse conhecimento hoje de uma arte marcial, a probabilidade dela ter que usar isso na rua é muito menor, porque ela sabe o dano que ela pode causar.
ela pode machucar uma pessoa. Então, assim, a filosofia da arte marcial é autodefesa, não é ataque. Então, assim, essa pessoa, ela vai ter uma autoconfiança. A gente está vai ter uma disciplina, tendo né? um assunto bem polêmico aí, que a gente está tendo agora, que é os decretos de desarmamento, né? Sim, Tem alguns que concordam, outros que discordam, mas o que eu vejo hoje, eu sou CAC, sim. tenho armas, mas eu tenho armas e eu ensino isso para meus filhos, que é o quê? A gente tem arma não é para matar os outros, é para não Se morrer. defender. É para não morrer. É. Então há uma diferença daquele que tem arma para matar os outros e do que tem arma para não morrer. Eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, mas se eu tivesse que formar uma opinião a respeito disso, seria basicamente o que você falou. Eu acho que se todo mundo tivesse a consciência que poderia ter arma para se defender, seria o mundo, é o princípio seria da o arte. mundo, seria o mundo ideal. É o que né? eu toquei no assunto, porque é o princípio. Não, e eu acho que seria o mundo é o ideal. princípio, às vezes, que tem da arte marcial. Então, ó, você não tem para atacar, E assim, você tem para se defender. Infelizmente, ô Júnior, tanto na questão do assunto da arma quanto na questão da arte marcial, a gente vai ter sim uma parcela que vai usar a arte marcial para agredir, e isso infelizmente é uma luta. Que essa é a diferença do remédio pro veneno, né? É a dosagem. Em tudo. Então, em tudo existe isso. É a né? dosagem. Então, sim, o que diferencia o remédio do veneno? E se você for parar para pensar, Júnior, todos os assuntos que você tocar, em todo tópico que você apontar, vai ter isso: o veneno e o remédio. E o remédio, tudo. Vai ter a pessoa que vai utilizar aquilo pro bem e aquilo pro mal. Isso aí é em tudo na vida, cara. Não é só na arte marcial. Mas voltando à arte marcial, eu acho que a arte marcial ela faz bem para a formação de caráter. Eu acho que assim, infelizmente eu conheci muito tarde o jiu-jitsu. Eu tive oportunidade de participar de alguns torneios. É um privilégio do Benício agora, né? Já, com certeza. Que já tem... A idade mínima indicada são 5 anos. Ele fez 3 ontem. Então, assim que ele tiver a idade, com certeza já ou eu vou colocá-lo na academia, ou eu mesmo vou ter condição de treiná-lo, que eu já estou evoluindo um pouco. Mas assim, é algo muito importante para a formação de caráter, para que ele possa ter autoconfiança, disciplina de saber que ele tem que cuidar do corpo dele, que tem que cuidar da cabeça, que ele tem algo que ele... O remédio e o veneno, ele pode usar aquilo pro bem ou pro mal. Então ele tem que ter esse discernimento, que ele sabe usar isso, que isso serve para proteger ele só, e mais nada, sabe? Isso serve, é igual você falou, serve em todas as esferas. Sim. Tem gente que usa o seu dinheiro pro bem e tem gente que usa o seu dinheiro pro mal. Isso é para tudo. Tem gente que usa o seu talento pro bem, para tudo. E tem gente que usa o seu talento pro mal. Na sua profissão, um fornecedor seu, se ele quiser, ele vai usar o que ele tem de atributo, o que ele tem de possibilidade pro bem ou pro mal. Em tudo, infelizmente. Aí a dosagem é o que... eu acho que é nessa dosagem aí que o jiu-jitsu entra. Que aí faz a cabeça da pessoa. Entendeu? Que aí ele não só o jiu-jitsu, falo karatê, judô, enfim, boxe, todas elas. É uma área tão ampla e hoje que tem pouca visibilidade na sociedade, né? Goiás tem hoje um núcleo muito grande, né, de frequentadores, de participantes. Eu não sou um atleta profissional, eu sou um praticante, né? Como se diz, eu faço mais pro meu bem-estar físico e por conta da minha doença. Mas Goiás, eu falando mais localmente, né, na minha cidade. A gente ainda precisa trabalhar a parte de visibilidade das artes marciais na cidade. A gente tem hoje aqui na nossa cidade grandes talentos, pessoas muito boas, inclusive o nosso professor de jiu-jitsu Luiz Carlos, ele é uma pessoa muito preparada, muito bom e que talvez não tenha o devido reconhecimento. Não só reconhecimento, mas o apoio, porque eu acho que assim, existe hoje, é necessário que se tenha uma distribuição unitária da atenção e do apoio para o esporte, né? Eu sou amante do futebol, enfim, mas eu acho que uma pasta é uma empresa, né? Uma pasta uniforme. Se você sabe? Não distribui atenção. Eu acho que assim, eu voltei para Morrinhos agora, já tem 3 anos, sou de Morrinhos, saí daqui com 18 anos, voltei agora com 38, mas assim, agora chegou o momento realmente de eu
me engajar como cidadão e correr atrás, né? De fazer a minha cidade, a minha vida aqui ter algum sentido enquanto cidadão. Então, assim, se tem algo que eu quero acrescentar agora, para a parte que a gente discutiu agora há pouco, que é a parte da música, e para a parte do esporte. Essa parte são temas que agora eu quero... a parte cultural e a parte do esporte. Eu quero buscar parcerias, quero buscar soluções alternativas para a gente ter uma maior visibilidade. Eu não quero, por exemplo, comparar. Falar, não, eu quero que o jiu-jitsu e o karatê, enfim, o judô, que as artes marciais Morrinhos tenham a mesma visibilidade que o futebol. Não. Eu quero que essas modalidades sejam amparadas, que tenham o mínimo de amparo possível. Eu vejo o sofrimento, né? A luta que é da nossa academia, por exemplo, quando vai ter um torneio em Goiânia. A gente foi, da última vez, nós fomos 15 atletas, trouxemos 3 medalhas. Então, assim, quase todo mundo que foi campeão ou foi vice-campeão. E a gente indo no nosso carro, a gente... É um esforço, né? Porque às vezes tem gente que tem cara, e é normal, e é difícil mesmo. A inscrição é cara, kimono é muito caro, sabe? Um kimono hoje, pra você treinar um jiu-jitsu, o kimono básico é R$300, tá? Então, assim, uma faixa... Mas se a gente for pensar, não é tão caro, porque é uma chuteira hoje. Tudo é muito caro, né? Se a gente for basear numa chuteira, vamos falar, R$150. Mas eu falo assim, porque eu falo assim, graças a Deus... Hoje eu tenho condição de comprar um kimono, mas tem muitas pessoas que tem muitas pessoas, cara, que treinam jiu-jitsu lá de bermuda. Não, e assim, eu vejo o que acontece, que é difícil hoje para um pai de família viver com um salário. E pagar um kimono de R$300 para um filho. Um salário. Então, assim, é quase impossível hoje uma pessoa. Difícil. E assim, Júnior, e isso não é culpa de ninguém. Eu acho que assim, o esporte tem crescido muito. Sempre teve, pra você ter uma ideia, a gente tem hoje mais de, se eu posso estar muito enganado, mas mais de 15 faixas pretas hoje em Morrinhos. Para você chegar a faixa preta de jiu-jitsu, você vai treinar aí 7, 8 anos ininterruptos. Todos os santos dias, de segunda a sexta, tem que apanhar muito para pegar a faixa preta. Então, assim, é um trabalho árduo, um processo árduo. Então, assim, a pessoa vai lá em Goiânia. Graças a Deus a gente tem alguns empresários particulares que ajudam a academia com relação à inscrição, que é caro também, a deslocamento, vai lá, luta e volta. E assim, eu acho nada mais justo que dar holofote para esse profissional, sabe? Esse profissional ter que, prefeitura eu quero até apoiar, convidar aqui, sabe? Deixar aberto o espaço pro Kidboy, pô. O Kidboy é muito bom, eu acho que assim, esse espaço para ele aqui é perfeito. Eu quero dar esse espaço, então quero disponibilizar já de imediato o espaço do Kidboy. Ó, tá convidado. Então quero te ouvir também, quero ver as dores, como que você fez, você já enfrentou muita dificuldade e venceu. A gente vê que você venceu porque está aqui até hoje. Tem muita história, viu? Então tá convidado, vamos bater um papo aqui, tomar um lanchinho aqui também, pra gente poder passar pro ouvinte uma perspectiva diferente. Ferramentas para ele vencer durante a escassez. Eu acho que é esse o nosso propósito. Eu acho que ele vai te agregar muito nesse projeto, porque além de um atleta, né, ele é um educador, né? Então assim, ele tem um papel muito importante na sociedade, porque ele é um professor, né? Ele não é um professor de uma matéria disciplinar de um colégio, mas ele é um professor de algo que eu julgo ter a mesma importância, que é o professor de valores e princípios de formação de caráter. Da comunidade, né? Da comunidade. E assim, eu acho que ele já tem um reconhecimento da nossa comunidade de atleta. Mas eu acho que, assim como a prefeitura, né, algumas empresas, elas fazem um investimento, um apoio em massa para o futebol amador, que eu acho que é justo, que o futebol amador nosso aqui é muito conhecido na região, é um futebol muito forte. Eu acho que não precisa ser igual, mas eu acho que precisa ter um padrão, sabe? Acho que tem que apoiar todo mundo. Não falo só de jiu-jitsu também, eu falo do judô, eu falo do Fábio Lara no karatê, que tem muito tempo, tem professores de kickbox aqui em Morrinhos. Então assim, tem muito esporte. E eu acho que a prefeitura tem condição de ajudar um pouquinho mais esses esportes, mais do que já ajuda. Eu vi que agora há pouco tempo ele foi na rádio, a rádio cedeu um espaço para ele falar dos resultados que ele teve no torneio. E mesmo assim, eles vão ter um torneio agora em agosto, eles estão tendo dificuldade para arrumar condução, para viabilizar, sabe? E isso eu acho que a prefeitura tem condição de apoiá-los, ou então alguma empresa, você empresário que está vendo aí, ó,
que tem essa preocupação em levar Até o nome mesmo da cidade mais longe, Até né? mesmo o secretário, o Leandro também. O Leandro é uma pessoa muito boa. A gente às vezes não sabe o porquê também, não escutou o outro lado também, fala, não, a gente tem dificuldade nisso também, porque às vezes o poder público também tem dificuldade em algumas coisas. Não, e eu falo assim, é por isso que eu estou falando que às vezes é interessante até o empresário da cidade que está vendo, que tem e até o Leandro vir aqui dar uma instrução, às vezes falta o quê? Falta a gente regularizar. Alguma burocracia, alguma coisa, né? Às vezes falta regularizar, rapaz, não, falta... Eu posso te ajudar, mas falta às vezes uma abertura de um CNPJ nessa intenção de... Concordo. Não é falar, às vezes... Concordo. Então, vamos... Leandro, mas eu acho que pelo menos eu acho que pelo menos por mais que tenha esse processo, eu acho que pelo menos a comunicação tem que ser encurtada. Isso, sabe? E assim, a facilidade, a gente precisa facilitar. Eu acho que assim, tá cada um na sua bolha. Eu acho que o Leandro tem muito trabalho, o Esporte Morrinhos é muito forte, tenho certeza que ele tem muito trabalho também. Assim como o professor também dá aula o dia todo, enfim, todo mundo tem os seus afazeres. Eu acho que essa comunicação ou ela tem que ser estreitada, ou tem que ter intermediários, igual eu tô disposto a intermediar uma comunicação do Leandro com o professor, ou então os próprios empresários. Hoje tem muito empresário em Morrinhos que viabiliza, sabe? O nosso papel de mediador, hoje eu me considero um mediador empresarial. Sim, eu tenho algumas soluções para o meio empresarial. E o nosso papel de mediador é facilitar o negócio. Com certeza. Às vezes tem uma diferença entre um e o outro, que às vezes não dá o jogo, mas o mediador faz esse campo aqui, esse meio de campo. Ó, pra quê? Pra gente chegar no resultado final. Eu acho que a comunicação, ela tem que existir entre os dois. Independente se vai gerar o resultado esperado, eu acho que tudo é um consenso. Eu acho que o Leandro pode chegar e falar, ó, dá pra gente fazer isso ou não dá pra gente fazer isso, e o professor Luiz Carlos, não, a gente aceita isso ou não aceita isso. Mas eu acho que essa comunicação é o gargalo. Eu acho que tá faltando essa comunicação, e eu acho que é nisso que a gente pode agregar. E é bacana isso, sabe, João? Porque em você eu vejo algo que eu defendo também, que a gente é a resposta para aquilo que a gente critica. Sim. Então, se eu critico algo, eu sou a resposta para aquilo. Sim, com certeza. Então, como eu sei que você aqui tá observando, não tá criticando, mas porém, sim, observo, tem uma falha aqui. E você tá falando assim, ó, eu posso ser a resposta para essa falha. E assim, com certeza. Eu tô me colocando à disponibilidade aqui de ser o mediador e fazer essa comunicação aqui. Quando eu falo da comunicação que precisa ser consertada, em momento algum eu E hoje é seu papel, né? Você é executivo de comunicação. Em momento algum eu tô falando que foi falha dos dois. Né? Não, porque, por exemplo... E por algum motivo a comunicação não deu certo. E assim, a gente sabe que não é fácil. Às vezes falta de tempo. A gente sabe que não é fácil, a gente tem nossos afazeres, a gente sabe que isso não é fácil. Se hoje a gente não tiver o cronograma e uma disciplina de olhar o a fazer, eu falo isso muito até para produção aqui. A gente tem uma organização, porque gerar material e gerar conteúdo é para você postar e você tem aquela responsabilidade diária. Cara, isso é difícil. É difícil. E a gente tem uma organização extrema. Eu sempre cobro, ó, a gente sempre tem que a gente tá vendo qual que é o nosso resultado. A gente está entregando mais do que precisa ou a gente está entregando menos? Cara, tem meses que a produtividade nossa é mínima. E isso dói, por quê? Porque o tempo não volta, cara. Sim, é verdade. O tempo não volta. Quando a nossa produtividade é pequena, não volta. E a gente vê isso, exemplo, tem mandatos que são provisórios, né? Sim. Igual sua empresa de CD foi provisória, foi. A gente tem um mandato que às vezes, ano que vem chega a política agora, cara, 4 anos passa rápido. Muito rápido. Então você tem uma empresa ali de 4 anos. Sim. Ou você faz aquela empresa render os 4 anos que ela foi eleita para render, ou vai passar e você não vai fazer nada. Então se você não deixou, né? Isso, eu deixo até um alerta para a população que vai votar ano que vem. Vote em quem tem planejamento e tem gestão, porque às vezes você vota num cara que ele vai pensar o que vai fazer a hora que ele for eleito, é muito difícil. É difícil. Ele leva 1 ano para organizar a casa, para ele organizar alguma coisa, transformar a equipe, para depois executar. Então a facilidade, por isso que às vezes muitas pessoas de primeiro mandato não têm a produtividade de quem está lá já há algum tempo. Por quê? Porque o cara está na esteira, ele já está organizado. A grade dele, a organização dele, o gabinete dele está organizado. Então ele ganhou, no dia 1º ele está trabalhando. E assim, tem uma questão muito importante que você levantou aí, que essa comunicação, ela não é fácil de acontecer, que a gente estava mensurando com relação ao esporte. População, lideranças e eu acho que assim, o mediador, você faz um papel de mediador com seu projeto, com o podcast. Eu acho que você tem essa ferramenta de fazer essa comunicação. Com certeza você tem plano de trazer
pessoal político aqui. Então, assim, você tem essa condição de jogar isso no ar e ver o que ele pensa a respeito disso. Igual você também convidou agora o professor Luiz Carlos para vir. E assim, eu tenho essa facilidade. A gente que trabalha com comunicação, a gente consegue enxergar essa necessidade de comunicação e talvez até viabilizar ela. Ou encurtar ela. Tem muita gente que é boa na execução e tem muita gente que é boa no planejamento. Eu, particularmente, papel, eu sou ruim. Mas se o cara, eu ver o papel e ver o que eu preciso fazer, cara, eu sou muito bom nisso. Sim. E assim, é isso que é bom. Se uma pessoa só concentrasse todas as habilidades, a gente estaria vivendo na monarquia até hoje. Humanamente é impossível, né? Uma pessoa fazer tantos afazeres hoje e tocar 100% das coisas. Então essas pessoas que são centralizadoras, a tendência é ela ficar para trás. Porque hoje a gente tem uma comunidade multifocal, né? E a palavra, vários braços. A palavra-chave para resolver isso aí chama-se boa vontade. Né? Eu acho que se é nós que estamos conversando aqui, se a gente está enxergando que precisa fazer isso e tem a boa vontade de correr atrás, igual eu já falei com o professor para ele correr atrás, às vezes ajuda. Infelizmente o meu tempo é bem pouco ainda para ficar na cidade mexendo com isso, mas eu tenho particularmente o interesse de correr atrás do Leandro, conversar com ele. Leandro, vamos tentar, sabe? Porque assim, eu sei que ele é corrido também. Da mesma forma que eu tô falando aqui, eu tenho certeza que o Fábio Lara já deve ter procurado dele. Sabe, tem muita coisa para ele resolver. Uma secretaria não é fácil de tocar. Eu sei, eu entendo muito bem disso. Só que igual nós como mediadores, a gente tem essa... Não vou falar que é um dever, mas eu acho que a gente pode ter essa boa vontade de encurtar essa comunicação. E mais ou menos o meu objetivo, tanto na música quanto no esporte, tá mais ou menos nesse caminho aí. É de dar a voz para quem não tem voz, sabe? Amém. Isso aí eu acredito que é importante. Então, assim, eu parabenizo sua atitude, eu admiro você como cidadão também. E você está no caminho certo, João Henrique. Eu acredito que você tá aí, tá buscando, encontrou uma falha, quer solucionar essa falha, quer facilitar para o outro, porque isso aí você não está procurando um benefício próprio. Não, e assim, Júnior, é para a comunidade. Eu acho que não seja uma falha nem da prefeitura e nem dele, é porque realmente é uma falha de comunicação. A comunicação ela é difícil, né? Para tudo, ela é difícil. Então existe uma falha no processo. Quando a gente fala assim, existe uma falha, difícil. Quando a gente fala de ecossistema, é um sistema dependente do outro, né? Sim. Então existe uma falha na engrenagem. Na engrenagem. Você descreveu muito bem. É uma falha na engrenagem e é difícil. Isso, difícil. E nós somos a solução da falha da engrenagem. Eu quero falar para a engrenagem que a gente é o mecânico que vai arrumar ela. Eu falo assim, eu sou entusiasta da política em Morrinhos, acompanho, gosto muito e sou entusiasta do jiu-jitsu. Faço, pratico. E tenho condição de são conversar. São duas coisas por amor. E eu comunico com os dois. Então por que eu não posso tentar encurtar esse elo? Isso. Sabe? Ligar os dois, mais ou menos isso. Ligar os dois e trabalhar em conjunto. Ao invés de falar, não, isso aqui não dá certo, não, isso aqui também não adianta procurar. Por que eu não faço a minha parte? Porque eu também sou interessado nisso. Então por que eu não chego lá e falo, o que pode ser feito? É isso aqui? Professor, conversei lá, pode ser feito isso aqui. Troca uma ideia vocês dois, porque não adianta, eu também não conheço o universo do que ele precisa, porque ele sabe muito mais do que eu. Isso. Né? O que eu posso viabilizar é que eles possam, talvez, conversar. E a gente pôr as duas pessoas juntas. Né? E aí a gente já fez nosso papel, né? Acho que é só isso também que a gente pode fazer. E João, então nesse cronograma futuro, como que você está programado? Hoje a sua experiência, você viaja muito. Sim. Você falou para mim que atende 15 cidades como executivo de comunicação. Sim. E você anda muito nessas cidades. Quando você está andando na cidade, você encontra uma dor em comum entre os 15 municípios? Ou você acha que cada município tem sua particularidade? Ou existe uma dor, exemplo, assim, que você fala, cara, tem 15 municípios que eu ando e eu vejo essa dor em 15 municípios? A gente até tinha conversado um pouquinho antes a respeito disso. E eu tenho tido um olhar para coisas que sempre impactaram a minha vida de uma certa forma. Então, assim, eu sempre tive muito ligado à cultura, né? A minha vida toda eu cantei, canto até hoje. Então, assim, eu viajo mais cantando, na verdade, para cantar do que para trabalhar. Hoje eu atendo essas 15 cidades, mas atendo de uma forma assim que eu vou em uma, saio, vou para outra. Uhum. E para cantar, efetivamente, eu vou mais longe. Às vezes eu vou norte de Goiás, vou para Minas, já rodei esse Brasil muito em outros projetos com dupla e tudo mais. E assim, o que eu enxergo
é que realmente, falando agora um pouco mais para nossa região sul aqui, que são as cidades que eu visito, é que realmente a gente existe uma carência, né, do artista. Eu até estava comentando aqui nos bastidores que o cantor que realmente gosta de cantar, ou o músico que realmente gosta de tocar, muitas das vezes ele busca o espaço para aparecer, não é por causa de dinheiro. Ele pode cantar de graça, mas se ele cantar e ver que tem alguma pessoa vendo o trabalho dele, ou que ele se sente homenageado, prestigiado por ser contratado, ele tem aquele tesão em cantar, sabe? E assim, eu participei muito disso, porque eu acho que na época que eu tinha a conveniência, sempre tentei fazer do meu negócio o principal negócio. Sim. Então sempre tentei fazer com excelência. E eu cheguei no ápice de ter, eu acho que o barzinho mais badalado da cidade, na época que eu tocava. Sim, com certeza. E eu via muito isso, que tinha gente que ia pelo prazer de cantar pros outros. Ó, Júnior, cara, vou te falar. Tinha gente que chegava e falava, cara, eu quero consumação. Você me dá quanto? 100 conto? Eu quero cantar aqui. Então era o prazer de estar cantando. E a gente não vê isso muito aqui hoje, né? E assim, é aquela questão. Vou voltar naquela questão que a gente conversou aqui do remédio e do veneno, né? Tem cantor que vai cantar só por dinheiro, mas a grande maioria ele quer cantar para mostrar o trabalho dele. É pela paixão, né? Aí que acontece. Você coloca um rapaz numa festa. É o jogador de bola que amador, né? Que gosta da bola, sabe? O cara fala, rapaz, eu tenho meu trabalho aqui, se puder me ajudar com material, eu acho bom, se me dá o dinheiro, eu acho bom. Mas se não puder também... Exatamente. Eu falo assim, falando de algo que eu entendo, que eu entendo um pouco, mas que eu entendo que é a parte musical, que é a parte de correr atrás de show. Já tem 23 anos que eu tô nessa labuta, já tive bons momentos cantando em grandes casas, em grandes shows, até graças a Deus fiz até pecuária aqui em outra Morrinhos. Pessoa que fez também um papel brilhante, eu acho que dava muita condição também, não foi só eu. Sim. O Rominho também, você lembra do escritório? Sim, cara. Rominho tinha um escritório. Durante essa trajetória aqui em Morrinhos, durante a minha trajetória Flavinho musical, também foi sócio meu de algumas gente, festinhas, alguns barzinhos. Muita gente. O Rominho tradicionalzíssimo, muito bom. Você, tem muita gente. Cara, cara. a gente passaram. Sim. E às vezes vieram assim as dificuldades que fizeram às vezes tá parando isso. Mas eu acredito que a gente pode voltar a isso aí, incentivo. Eu acho. A gente estava até conversando e assim, o João Henrique topou isso aí. Vamos lançar um projeto agora aí pelo Instituto Júnior Pantaleão em parceria com o João Henrique. Pô. Sim. E vamos fazer uma peneira aí que eu acredito que pode agregar com você. Com certeza. Eu acho que a gente não tem a força às vezes do que a gente tem que dar na medida que a gente tem. Sim. Então a gente só pode oferecer para o próximo aquilo que a gente é capaz de ter. Sim. Eu não posso prometer algo que eu não tenho. Então na minha força e na força do João Henrique a gente pode prometer o que hoje? A gente pode às vezes auxiliar na gravação de um projeto musical. Então você é da região aqui que queira então entrar em um projeto musical, a gente vai selecionar uma pessoa e vai dar esse projeto musical, uma gravação de um videoclipe, algo nesse sentido para divulgação. Sim. E nas andanças nossas a gente divulgar o seu trabalho e tentar alavancar então isso. Aonde eu ando, onde eu costumo tocar, eu sempre costumo fechar parcerias, né? A gente sempre tem espaço nas casas onde eu toco. Então assim, o que eu posso agregar com esse projeto é realmente te ajudar a peneirar essa pessoa. É muito importante que essa pessoa realmente esteja com o coração aberto para mostrar o trabalho dele. Inicialmente a gente sabe que no mundo da música pouca gente ganha dinheiro, né? A verdade tem que ser dita. A gente vai mais pelo coração, pela satisfação de cantar, do que propriamente por sustento. Então assim, eu acho que seria muito interessante a gente conseguir peneirar esse talento aí e dar para ele o que todo cantor que gosta de música de verdade quer, que é espaço. Que é espaço. A pessoa vai mostrar o trabalhozinho dele, a gente, na medida do possível, a gente vai contribuir para isso, para que ele tenha um mínimo de material para ele apresentar para um contratante. E nos lugares onde eu toco, eu posso apresentar esse material. Graças a Deus, em todos os lugares onde eu toco, eu tenho uma relação muito boa, muito saudável. Já indiquei várias pessoas para tocar, inclusive vários lugares que eu não toco mais,
As pessoas que eu indiquei continuam tocando. Continuam tocando. Né? E a vida é assim, como se diz. Sou muito grato das portas que eu abri para as pessoas, porque através delas, essa mesma pessoa pode abrir uma porta lá na frente para mim em outro lugar. Né? Pessoas são portas. Pessoas são portas. Então, assim, há poucos dias eu escutei um bispo Fabrício falando algo, que falta a gente ser intencional, porque Sim. pessoas são portas. Às vezes a gente reclama a Deus que não existiu, que a gente faltou portas na nossa vida, mas às vezes se a gente parar para pensar quantas pessoas a gente sentou já e a gente não foi intencional, cara, eram portas que foram passando. Com certeza. Portas que não abriram por falta de intencionalidade da nossa parte. Sim. Então isso é muito grande. Eu acho que a gente precisa ser mais intencional. Verdade. Então, tô aqui para fazer parceria, tô aqui para contribuir. Então, obrigado pelo. É isso. Porque assim, junto. é uma confiança sua também. Sim. Você confiar nesse projeto, a gente tá junto e Isso. agregar mais. Aí a gente pode definir, ou então você mesmo, como você já tem a ferramenta, você pode definir aí o espaço que você quer dar para o pessoal trazer o material, né? Enfim, manda para você no seu e-mail ou manda para que a gente possa realmente ouvir e às vezes conversar com essa pessoa. Você tem essa facilidade. A né, gente vai soltar uma vinhetinha identificar. aqui, viu, pessoal? A gente vai solicitar uma vinhetinha aqui com link e tudo mais. E para você já tá o convite feito. A gente quer escutar você, a gente vai ver qual que é a melhor forma dessa peneira. Se você vai gravar um vídeo ou vai gravar um áudio, vai mandar pra gente, a gente faz uma pré-seleção até chegar no esquadro final. Tenho certeza que tem muita gente boa parada, que quer mostrar o trabalho e que não teve oportunidade. E assim, o que é importante é realmente que essa pessoa que vai te procurar, que ela realmente não esteja tocando, porque não faz sentido você dá a oportunidade para uma pessoa que já tem a oportunidade. Isso, por mais que seja pequena, mas que a pessoa realmente procure para buscar essa começando, exatamente. Está no início, isso, né? Exatamente. Então a gente quer isso, a pessoa que está no início. Uma ótima iniciativa. Então é isso, então, João Henrique. Foi de bola. Eu agradeço muito a sua presença. Agradeço então o carinho, o convite que você recebeu logo de imediato, falou que toparia a ideia aí. Obrigado, então, a honra de ter você na mesma mesa, isso é gratificante para minha pessoa. Opa. Espero que a gente possa ter agregado com você de casa aí, com essa conversa. Para mim, eu já tirei alguns pontos aqui que eu vou trazer para minha caminhada, algumas coisas que eu vou trazer do meu dia a dia. Então, aprendi muito com você, João Henrique, e já está anotado aqui, já vou passar ali, já vou pôr no meu bloquinho de notas, porque tem coisas nessas conversas que vão agregar no dia a dia da minha vida. Então espero que a gente possa contribuir também no seu dia a dia, que essa conversa venha agregar na sua vida, porque esse é o nosso objetivo. Com certeza. Tá aqui para agregar com você, agregar com o seu crescimento, agregar literalmente com toda a sua evolução. A gente quer que você se torne uma pessoa melhor e a gente está aqui para gerar conselhos, gerar palavras que vão ser chaves, que vão te exponencializar. Com certeza. Mano, eu agradeço demais o convite, fico muito feliz de participar desse projeto. Mais uma vez, parabéns. É algo. A gente tem que sair do comodismo, do normal, né, para a gente conseguir impactar as pessoas. Eu acho que foi muito, muito bem-vindo o seu convite. Eu vim com o maior prazer do mundo. E da mesma forma que você aprendeu, vai assimilar algo, com certeza eu tenho muito a assimilar, aprendi muito. E eu acho que o princípio de uma boa conversa, do bom bate-papo é isso. A gente contribui um com o outro, né? A gente contribui um com o outro com as nossas vivências, né? Nós somos hoje 2 pais de família, então eu aprendo com a sua história, você aprende com a minha. A gente vai iniciar um projetinho aí cultural que faz parte de um dos meus propósitos, agora que eu estou em Morrinhos. Então, se vocês precisarem de mim, você precisar de mim, eu estou à disposição. Grato. Tá? Até em nome da emissora também, estou à disposição. Que vocês precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. E parabéns pelo projeto, tá? O pessoal da produção aí também, parabéns, estou à disposição. Muito obrigado pelo convite. Obrigado e agradecemos aí.